Voltamos para esse segundo bloco e agora a gente vai continuar com o assunto TDAH. E eu vou perguntar para você, Raquel, como que se faz o diagnóstico desse transtorno? Então, o diagnóstico do TDAH, ele é eminentemente clínico. Ele é feito pelos médicos, né, tanto neurologista como neuropsiquiatra, como psiquiatra, neuropediatra, e acompanhado de uma equipe interdisciplinar, né, multiprofissional, que engloba tanto fono, quanto pedagogo, quanto psicólogo, né, e... Uma equipe realmente multidisciplinar como um todo, né? Isso. Mas, na verdade, o pai ou a mãe, observando que o filho tem, é diferente dos outros, né? Vamos dizer que já diz logo, já encara, meu filho tem TD ou TDAH, não. Meu filho é diferente. Qual que é o primeiro serviço que busca? É o pediatra. Sempre vai direto para o pediatra. Isso, é o pediatra. E muitas vezes, essa criança, ela recebe um encaminhamento da escola, né, que às vezes muitas vezes, né, a professora percebe um comportamento inadequado, né, vê uma questão de uma agitação, né, porque simplesmente, às vezes é uma agitação, mas às vezes tem que ver até que ponto essa agitação é normal. Isso. Até que ponto aquilo está cometendo a vida social, né, daquela criança, né, então, como a gente falou, tanto na família quanto na escola, né. Normalmente é a escola que observa primeiro. Isso. Geralmente a escola ou a família são os primeiros, porque para se ter esse diagnóstico, né, existe no DSM, né, que é o manual estatístico, um rol de sintomas, né, e a criança precisa preencher um mínimo desses sintomas, que hoje a gente já está falando em 6 com a mudança do DSM-5, e esses sintomas eles precisam estar presentes há pelo menos 6 meses em 2 áreas, né, de vida dessa criança: escola, família e shopping, igreja, né? Precisa acometer em 2 lugares, ter um acometimento acadêmico, né, considerável, e precisa que ele esteja em descompasso com todo o nível de desenvolvimento da criança, porque na verdade o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então tem que haver um descompasso, porque como a Raquel salientou, a hiperatividade às vezes é normal, né? Qual criança que não brinca, qual criança que não quer falar, qual criança que não é mais ativa, né? Então a gente precisa ter essa balança, né? Esse olhar diferenciado, porque daqui a pouco todas as crianças mais ativas serão enquadradas, e eu acho que não é esse o objetivo, né? Também ela falou a questão do limite, que eu gosto muito. Né, uma criança que já é mais levada, né, que já é mais ativa, e tem pais mais dispersos, permissivos, né, tende também a extrapolar, e não necessariamente essa criança terá o transtorno. E pode ainda desenvolver, né, o transtorno de conduta, o TOD, né, muitas vezes. São transtornos que é o transtorno positivo desafiador. Que vêm associados. Mas eu ia te perguntar também, falando com relação mais até à hiperatividade. A gente estava falando que criança pequena, ela mexe em tudo, tira tudo do lugar. Sim, faz né? parte. Isso daí faz parte. E aí, às vezes, os pais se deparam com isso, meu filho não brinca sozinho, né? Então, a partir de quando a gente pode começar a avaliar determinadas condutas dessa criança, para que se possa depois procurar o profissional responsável? Uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 2, de 3, 4, 5? Eu acho que é quando a partir do momento em que ela vai para a escola, né? Uma média de 2 anos. Isso, que ela tem a questão da interação com os amiguinhos, até mesmo com a professora também. E daí é visto os traços, né, que são perceptíveis, né? São disfuncionais, né? Tem, toda a turma acompanha, né? E tem aquelezinho que não acompanha. Ou então tá muito lá na frente. Então é quando começa a haver um descompasso, né, entre aquilo que é esperado e aquilo que a criança... E é isso que eu vou te perguntar agora. Qual que é essa relação, assim, do TDAH com a dificuldade de aprendizagem em si? Então, ele não é uma dificuldade de aprendizagem, como eu falei, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Agora, ele afeta a aprendizagem. Por quê? Ele lida justamente com a questão da atenção que a gente estava falando antes. Né? Eu preciso da minha atenção hoje para tudo, né? Eu preciso da atenção para dirigir, eu preciso da atenção para estar falando aqui com você, eu preciso da atenção para ler um artigo,
né? E eu preciso, né, obviamente, da minha atenção para aprender. Né? Principalmente, né? O meu aprendizado, ele está ligado intrinsecamente com a atenção. Então, eu presto atenção, né? Aquilo tem um valor simbólico para mim, eu faço a memória, né? Isso me gera um aprendizado e fica lá guardado, que eu vou evocar quando for necessário, né? Grosso modo falando, mais ou menos é assim que funciona. Agora, se eu não tenho esse aspecto atencional, né, bem direcionado, né, para uma questão de maturidade, para uma questão de, né, de ausência de neurotransmissor, o meu aprendizado ele vai ficar defasado. Porque eu vou ler, mas eu tô lendo e estou prestando atenção na televisão, estou prestando atenção no que o meu irmão está falando, estou prestando atenção no celular que está tocando, eu estou prestando atenção na viagem que eu vou fazer lá no final do ano. Então, eu não consigo apreender nada daquilo que eu estou estudando, nada daquilo que eu estou lendo. Tem muita gente que fala assim, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você está falando comigo, eu estou mexendo no celular. Eu acho que é até um pouco complicado, né? Não, a gente não consegue. Assim, tem gente que consegue até 2 coisas, mas muitas coisas, não. Então, assim, foi diagnosticado o TDA ou o TDAH. O nome é TDAH. Então, vai ser, a criança obrigatoriamente vai ter não necessariamente, né? Espera-se, né? Os relatos científicos todos demonstram um grande prejuízo acadêmico, grande prejuízo na aprendizagem. Mas a gente não tem como predizer que vai haver, aonde vai haver, né? A criança com transtorno geralmente tem um prejuízo, como ela já falou, no aprendizado da leitura e da escrita, no aprendizado da matemática, né? Às vezes ela vai bem na parte da leitura e da escrita e da matemática, mas ela não consegue se ater aos conteúdos de história e de geografia, a gente não tem como precisar. Não né? É como um todo. Não. E quando tratado, diagnosticado, né, o mais precoce possível e tratado, né, o prognóstico, como a Raquel já falou, é o melhor possível. Porque essa criança vai receber estímulos, ela vai criar estratégias que vão facilitar o seu acesso, tanto o convívio social quanto o acesso à aprendizagem. E é por isso que a equipe multidisciplinar é essencial né, no tratamento do TDAH. Por acometer né, várias áreas do desenvolvimento, como a aprendizagem, como a questão da autoestima, né, ela é prejudicada, do convívio social. E de tudo mais, né? Porque tudo na vida a gente precisa de atenção. E o ponto fundamental de tudo que você falou pra mim foi o bullying, né? O bullying pra mim, eu acho que foi o que mais me deixou... Porque na hora que a gente escuta a palavra bullying, a gente fica chocado, né? Uhum. Mas aí na hora que você vai ver na real, principalmente você no consultório, e você que tem acesso às crianças dentro da sala de aula, que direciona tudo isso, é o que mais acontece, né, não? Sim, tanto quanto eu falei para você, são os 2 tipos, né? Na verdade são 3, né? Tipos de TDAH. Então o bullying, ele é visto tanto em um quanto em outro, quanto nos 2. Né? Ele... É mais presente que tudo. Sim. Então tá bom. Meninas, gente, o papo tá bom. Eu vou dar uma pausa rapidinha pro intervalo, mas daqui a pouco eu volto, porque esse papo sobre o TDAH ainda não acabou. Não sai daí.